Boa, rapaziada, tudo certinho, senhoras e senhores? Na manhã do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, meu chapa. Eu vou deixar essa aula gravada aqui porque aí fica mais fácil para aqueles que necessitarem, não conseguirem entrar na aula na hora correta, firmeza? Então, é nóis. Não esquece, por gentileza, lembrar daquele recadinho. Coloca o seu nome aí nos comentários pra gente só ter controle de quem tá vendo ou não, firmeza? E aí, com esse vídeo, provavelmente você consiga fazer o seu roteiro número 1 na maior moleza do mundo. Tá fácil, até eu consegui fazer, então tá suave, irmão? Então bora lá, que não é muito longo não, é bem curtinho. A gente tá falando aqui sobre ferramentas da história, certo? Introdução aos estudos históricos, para tentar entender como é o trabalho do historiador. O que é história? O que o historiador utiliza? Como ele faz para entender o que a gente entende como história? Beleza? Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Primeira coisa básica, meus queridos. Se liga, hein? Presta atenção, prego. Não se distrai, não. A história é a ciência, ciência. Ninguém tá falando de, eu acredito, eu não acho. Ninguém tá falando em achismo, estamos falando em ciência. Então, é um estudo sério de pessoas que são profissionais, que se especializaram no estudo da história, os historiadores. Então, não tem a possibilidade, por exemplo, de você falar, mas eu acho que o historiador, eu acho... Para você conseguir falar isso, você vai ter que estudar, você vai ter que ter uma metodologia científica, você vai ter que fazer uma busca de campo, quer dizer, não é simplesmente lendo um texto do Facebook ou numa corrente de WhatsApp. Você precisa ler livros, fontes históricas, você precisa fazer uma análise, você precisa fazer um monte de coisa, certo? Então não é assim tão simples. E a história que a gente estuda no seu livro aí didático, ela foi feita dessa forma. Ela foi estudada por diversos historiadores durante muito tempo, historiadores que discutiram entre si, alguns concordam, outros não concordam, para a gente chegar próximo do que é a história hoje, beleza? Alguns concordam com uma coisa, outros não concordam com outra coisa, mas sempre de forma científica, beleza? As crenças, religiões, religiosidades, eu também tenho a minha, mas ela fica fora daqui. Aqui a gente estuda a ciência história, beleza? E a ciência história, meu chapa, ela precisa de duas coisas básicas para existir. Precisa do ser humano e do tempo. A ciência história é responsável pelo estudo da evolução do ser humano durante a passagem do tempo, beleza? O ser humano, os seres humanos, né? Porque a gente não tem só um tipo de ser humano. Nós aqui, apesar de não parecer, nós somos da mesma espécie. Apesar de você estar aí bonitinho, bonitinha, tranquilidade, sadio, e eu estar com essa cara desarrumada aqui, nós somos a mesma espécie. Pode não parecer, eu pareço ser um, sei lá, um alien, alguma coisa assim, mas nós somos da mesma espécie. O Homo sapiens sapiens, quer dizer, o ser humano que sabe, quer dizer, o ser humano que entende, que tem raciocínio, que pensa. Bom, quase todo mundo pensa, né? Uns fazem questão de não pensar. Mas não é o nosso caso aqui, beleza? Bom, como a história é a ciência que utiliza o tempo para estudar o ser humano, então ela estuda a evolução do ser humano durante a passagem do tempo, a gente precisa entender o que é o tempo, né? Como que é contado a passagem do tempo. Você está ligado que a gente utiliza mais hoje relógio, calendário, o nosso calendarinho aqui, né? Aquele calendário básico, isso aqui, ó, dá para ver aí? Ai, os dias, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, beleza? E o relógio, que eu tenho no celular aqui, por isso eu não ando de relógio. Mas não são todos os povos que contam da mesma forma, beleza? Antes de aparecer esse calendário que a gente usa aqui, outros calendários existiram, existem outros calendários hoje, existem povos de diferentes culturas que veem os calendários, que veem a passagem de tempo de forma muito diferente. Portanto, não existe uma única cultura, uma única forma de contar a passagem do tempo. Algumas tribos indígenas, por exemplo, ainda utilizam os elementos da natureza, os sinais da natureza, para contar a passagem do tempo, para perceber a passagem do tempo, firmeza? Então, o sol durante o dia, né, se sai de um lado, se põe no outro, meio-dia ele está lá instalado, né, a maré, as cheias dos rios, certo? A maré também perto do litoral,
as épocas de frutas, de algumas frutas são específicas. Tudo isso ajuda de algumas populações, tribos indígenas principalmente, a contar a passagem do tempo, certo? Período de chuvas, e a gente também. Eu usei um exemplo de manhã para uma turma, que aqui na varanda de casa, por exemplo, do meu apartamento, de manhã pega mó solzão. Então, às vezes eu fico aqui trabalhando e quando o sol começa a sumir ali, eu percebo, opa, tá acabando amanhã, tá na hora do almoço. Aí já bate aquela larica, uma fome, e eu vou comer aquela bacia de 3 quilos de arroz e feijão. Beleza? Então, o tempo não é uma coisa única. Cada cultura tem a sua forma de contar o tempo. Beleza? Cada cultura tem a sua forma de perceber o mundo. Ah, professor, mas eu acredito nisso. Ótimo, mas tem povos que não acreditam no que você acredita. E eles acham que estão certos também. Assim como você acredita que a sua cultura, a sua religião é a correta, alguns povos acham que a religião deles é a correta, a cultura deles é a correta, beleza? Então, a gente tem que ficar atento a isso, beleza? A gente tem em casa diversas formas de contar o tempo, né? A gente tem relógio, tem aparelhos de TV, meu micro-ondas aqui, por exemplo, marca o horário, a luz que bate na casa a gente vai controlando também, diversas formas de você. Tem um rapaz que falou, professor, eu consigo perceber a passagem da manhã pelos programas que passam na TV de manhã. Ótimo, é bem lembrado, eu pensei nisso também. Quando eu ouvia uma música de um programa esportivo que passa num canal determinado aí, eu já sabia, opa, é hora do almoço. Então, a gente pode utilizar várias coisas para marcar a passagem do tempo, para a gente perceber essa passagem do tempo, beleza? A gente não pode esquecer que a forma como nós vemos a passagem do tempo não é a única. Existem diferentes formas de calendário, diferentes formas de passagem do tempo, diferentes culturas, beleza? Tudo bem? Bom, vocês já devem ter ouvido, por exemplo, falar do calendário chinês, o calendário maia, o calendário islâmico, tudo bem? Certinho? Principalmente a molecada do 7º ano. Bom, isso aqui é o básico. O historiador ele estuda o ser humano na passagem do tempo. Bem? E os historiadores também, para tentar facilitar o estudo da história, eles vão acabar dividindo a história em alguns períodos, certo? Eles vão ter a preocupação em dividir a história em 5 períodos clássicos. Aí você vem perguntar, professor, mas essa divisão existe? Não. Essa divisão foi criada pelos historiadores para eles conseguirem estudar de forma mais organizada. Por exemplo, você consegue limpar a sua casa de uma vez só? Todos os cômodos de uma vez? Não dá, né? Você vai ter que limpar o quê? Cômodo por cômodo. E é exatamente isso que os historiadores fazem. Eles vão pegar o tempo, vão pegar todo o período da humanidade, que a gente sabe, conhece até agora, e dividir em 5 grandes blocos, certo? É como se fosse um cômodo da história. 5 cômodos da história, na verdade. Então, o primeiro período da história, o mais antigo, é a pré-história, onde os seres humanos ainda estavam em desenvolvimento, eram outras espécies de seres humanos, não era a nossa espécie, beleza? Ai, professor, mas teve outra espécie. Ixi, mano, teve uma par de espécie. Basta você ir lá quando abrir no Museu de História Natural. E aí você vai ver diferentes espécies de seres humanos, certo? Que entraram em extinção, desapareceram por não se adaptarem ao meio, não conseguirem alimento e outras coisas mais, beleza? Então, nós somos uma espécie de ser humano que passou pelo planeta Terra durante a passagem do tempo, tá bom? Então, começa lá atrás na pré-história. A pré-história é o primeiro bloco, o primeiro período da humanidade, beleza? Quando o ser humano ainda estava se desenvolvendo, foi descobrindo fogo, foi descobrindo ferramentas. Nesse período da pré-história, o ser humano jamais teve contato com dinossauros, nunca. Dinossauros desapareceram milhões de anos antes do surgimento do primeiro parente do ser humano, beleza? Bom, depois da pré-história a gente vai ter a Idade Antiga, nós vamos ver, certo? Quem está do 7º ano já viu, Idade Antiga. Depois nós vamos ter Idade Média, depois Idade Moderna e por último Idade Contemporânea. Então são 5 blocos que nós temos. Idade Antiga, 5 blocos que nós temos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão que os historiadores criaram
para facilitar o estudo da história. Essa divisão não existe de fato na história. A pessoa que estava vivendo na Idade Antiga lá não falava, nossa, eu estou vivendo na Idade Antiga. Não, ele simplesmente estava vivendo. Como nós estamos aqui vivendo, você sabia que você está vivendo na Idade Contemporânea? A grande maioria de nós não se liga a isso. Bom, esses 5 blocos foram criados para a história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, para facilitar o estudo da história. Então a gente vai estudar bloco por bloco, cômodo por cômodo. Pré-história e Idade Antiga no 6º ano, certo? Idade Média no 7º, Idade Moderna no 8º, e um pouquinho da Idade Moderna e Idade Contemporânea no 9º ano. Entendeu? Então, dessa forma, eles dividiram a história para a gente conseguir facilitar o estudo dela. Muito fácil, muito moleza. Essa divisão em bloco, você não vai precisar gravar, é óbvio que não, mas ela vai estar sempre presente, tudo bem? Por quê? Porque durante a evolução, as sociedades foram se modificando, certo? Algumas coisas que apareceram lá em Roma duram até hoje. Outras coisas desapareceram. Algumas coisas que os egípcios criaram estão aqui na nossa sociedade até hoje. Outras desapareceram, beleza? Por isso que a gente diz que a história também estuda as mudanças e as permanências, certo? As mudanças a gente chama de rupturas, são as coisas que mudaram. E as permanências foram as coisas que permaneceram, beleza? Algumas mudanças, algumas permanências, a gente fala que são de curta duração, quer dizer, o espaço de tempo de mudanças é rápido, beleza? Então, houve uma mudança de curta duração. São coisas que nós percebemos. Por exemplo, o ensino que a gente tinha no ano passado para esse mudou completamente. Nós temos também uma mudança de média duração, então uma mudança que não é rápida, mas que demora 30, 40 anos e que a gente percebe, beleza? E temos a mudança de longa duração, que dura 100, 200 anos e que as pessoas não percebem, claro, né? Elas morrem antes das coisas mudarem. Então a história está atenta a isso. Algumas mudanças são rápidas, curta duração, algumas mudanças não são tão rápidas, mas também não são tão demoradas, são as mudanças de média duração, e algumas mudanças na história são demoradas, demoram séculos, e é o que a gente chama de mudanças de longa duração. Firmeza? Tranquilo? Ótimo. Meus senhores, com isso é possível você trabalhar, é possível você então fazer o seu roteiro número 1. Valeu? Tudo certinho? Ótimo. Então, fique atento. Se você quiser dar uma olhada mais de uma vez nessa aula, que aí a gente mata esse roteiro número 1 bem tranquilinho, bem facinho e já era, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar lá a dúvida para mim por mensagem, pode ser no privado direto, que a gente resolve. Valeu? Então é desse jeito. Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília e mete uma máscara nessa carinha linda aí, que a cena não acabou não. Valeu? Fui. Cuidem-se.